ou advogada, para perguntar se essa venda ela é dentro da lei, se a pessoa não vai ter prejuízo, se a empresa é idônea, porque teve até o ano passado várias denúncias de empresas que compram precatório, mas empresas golpistas também. Eu conversando com a operadora do INSS em relação a quem se aposenta hoje, por exemplo, os bancos já estão ligando desde a semana passada, né? Já sabendo que você vai se aposentar tal dia, né? Eles sabem antes da gente, Paulo. Sabe antes da gente, com certeza. A gente está nem sabendo, pô, estou aposentado, não estou nem sabendo, mas eles estão sabendo já, porque estão te ligando. O INSS mudou a parte de segurança em relação a isso. A pessoa que se aposenta, foi o que a moça do INSS me falou, tá? Depois você confirma. Que não sai empréstimo consignado antes de 3 meses, 90 dias. Você se aposenta hoje, dia 1º, você só vai poder tirar empréstimo consignado daqui 90 dias no aniversário de 3 meses. O INSS não libera, ele bloqueia automaticamente consignados durante os primeiros 90 dias. Depois você vai lá no meu INSS e desbloqueia lá para empréstimo consignado ou deixa bloqueado. Você que faz isso. É isso? Sim, é isso mesmo. Porque, assim, tendo em vista esse alto... Por causa dos golpes, né? Sim, do ano passado para trás. Sim, tendo em vista esse alto número de golpes. Inclusive, tivemos muito também, né, no Auxílio Brasil, nesses auxílios emergenciais. Então, são medidas protetivas. Mas, como eu disse, ninguém está isento de cair num golpe se não ficar atento. Tem que ficar atento às ligações, não ficar passando dados para todo mundo. Quando for receber, por exemplo, no banco, procurar alguém que seja realmente do banco, que esteja lá identificado com o crachá, se precisar dessa orientação, porque o ideal é a pessoa ir lá e receber sozinha também, né? Porque, infelizmente, está cada vez mais, como que eu posso dizer... Está mais moderno, né, a forma de aplicar o golpe. Então, pega até pessoas assim que estão já prevenidas, pegam de surpresa. Imagine quem está ali sem saber de nada, inocente, né? É uma pena, realmente. Agora, existe algum risco de alguém tirar o empréstimo no meu nome? Não, né? Mas, de acordo com essas monte de mudanças de segurança aí, acho que não, né? O que eu sugiro? Entra lá no seu aplicativo do meu INSS e bloqueia essa opção de empréstimo consignado. Eu acho que a melhor forma, não passa a sua senha, claro, é a melhor forma de você evitar qualquer golpe. Porque hoje, para você fazer empréstimo, tem que assinar, né? Conseguem fazer empréstimo sem alguém assinar ali? Por uma sacanagem, sei lá como? Eu tenho caso no escritório, inclusive, que nós estamos, né, esperando essa perícia grafotécnica, porque falsificaram a assinatura da pessoa no banco. Então, tem que tomar muito cuidado, realmente. Que coisa, hein? Bom, auxílios... esses auxílios de pessoas com problemas de saúde. Como é que está isso daí? Em relação a pessoas que sofreram acidente ou a pessoa que está com a doença. Como é que está? Houve mudanças? Melhorou? A perícia tá aquela porcaria? Você leva 3 meses para poder passar pela perícia, 6 meses, e o cara chega de muleta lá ruim, o cara lá, não, você está em condições de trabalhar, que nem já aconteceu vários casos, né? A pessoa na cadeira de rodas, não, você está com alta. Pô, mas eu não estou conseguindo nem andar e o cara me dá alta. Fala pra gente. Bom, eu vou falar aqui 3 tipos de auxílio, né? Só para poder exemplificar. Por exemplo, se for esse auxílio, que é o BPC Loas, a pessoa vai ter, se ela tiver já a deficiência, se ela tiver portador de alguma deficiência, ela vai ter que passar na perícia e vai ter que comprovar o quê? Que ela não tem renda familiar para poder receber. Então, são vários critérios, além da perícia. Tem que fazer lá o cadastro no CadÚnico para provar que ela não tem renda suficiente para se manter. São as pessoas de baixa renda. São as pessoas de baixa renda que vai ter toda uma análise, né? Agora, esses auxílios, por exemplo, auxílio doença, acidente do trabalho, qualquer auxílio que decorra de uma incapacidade, que você tenha que provar a incapacidade, também vai ter que passar por perícia. As perícias, Paulinho, até que não estão sendo tão demoradas, tá? Acredito que em torno de... Depende do posto também do INSS, em torno de
É que, assim, para nós não é demorado, para quem está esperando né? Mas, assim, no máximo 60 dias. E aí a pessoa vai na perícia, ela tem então que reduziu, levar... né? Reduziu, Porque estava levando bem mais tempo, né? Sim, E deu os uma caras estavam diminuída. trabalhando no sistema marcha lenta, né? Os peritos, Sim. pedindo reajuste de salário, etc. e tal. Sim. E aí, qual que é a orientação, né? Quando for nessa perícia, leva toda a sua documentação médica, de laudos, exames, receitas médicas, prontuário médico. Se foi um acidente, tiver boletim de ocorrência, leve também. Por quê? Porque todos esses documentos o perito ele vai analisar para conceder ou negar o benefício, tá? E essa resposta também é rápida, tem sido rápida. Foi concedido... Rápida há quanto tempo? Então, mais ou menos. Na verdade, o correto é sair no mesmo dia, né? À noite, o resultado, tá? Mas aí, por exemplo, chegou no dia seguinte, você viu lá o seu resultado. Foi concedido, ótimo, porque é por um tempo, né? Provisório. Aí depois, se você realmente não melhorou, mesmo se tratando, você continua com incapacidade para o trabalho, você pode pedir uma prorrogação, você pode pedir um novo auxílio. Aí tem né? que fazer outra perícia. Tem que fazer outra perícia. Foi negado, não tem jeito. Aí o ideal ou é você recorrer administrativamente ou já ingressar com uma ação na justiça. É isso que eu ia te falar. Quando é negado, que nem eu já vi vários casos, né? Até passou na televisão alguns casos, a pessoa mesmo incapacitada, sofreu um acidente e o médico vai, não, você está apto ao trabalho. Pô, mas eu não estou conseguindo nem andar direito. Não, você está apto. O cara está fazendo com má vontade. É uma ordem que vem de cima lá para poder mesmo dificultar a vida do cara que está com problema de saúde? Que será? Porque não é possível. O cara está vendo que o cara está incapacitado. E ele fala, não, você está em condições de trabalho. O cara está com varizes. Aquelas varizes enormes. O cara não pode trabalhar de pé, de jeito nenhum. Não, você está em condições. Quer dizer, não dá para entender. Esses caras não devem ter mãe, não devem ter pai, não é possível. Esses médicos peritos aí. É que assim, nós temos os bons e os maus profissionais, né? E nós estamos falando de seres humanos que também erram. Mas, em geral, qual que é a minha opinião do problema da perícia no administrativo? É que você tem um perito para avaliar todas as enfermidades, todas as incapacidades. Então, por exemplo, você pode estar com um problema na sua coluna e passar com um perito que a especialidade dele é ginecologia. Então, na minha opinião, fica uma perícia falha. Né? Claro. Na justiça, as perícias elas tendem a ser mais especializadas. Então, tem lá o perito que ele é ortopedista, que é o neuro, que é o clínico geral também tem o psiquiatra. Então, vai ter lá as especialidades. Então, as perícias judiciais elas tendem a ser melhores, embora também tenha suas falhas. São médicos especialistas, então, da parte judiciária. Isso. E no INSS não tem. É um cara clínico geral. Na minha opinião, assim, tem essas falhas, infelizmente. Puxa vida, hein? E demora muito quando a pessoa tem que entrar para recorrer sobre a perícia, que nem você falou administrativamente ou judicialmente. O administrativamente demora muito. Eu não concordo com o cara me deu alta, mas eu não estou em condições de trabalhar. Aí você entra com uma ação administrativa, é isso? Ou é como se fosse uma ouvidoria? Depende do caso, né? Eu sempre analiso, dependendo da situação, eu faço o recurso administrativo, dependendo da situação, eu entro com a ação judicial. Mas assim, Paulinho, infelizmente, ambas situações têm demorado. Putz, tá? Sério? E o cara não recebe. E ele aí fica não sem recebe. Receber, fica lá. Quanto tempo demora, mais ou menos? Tem ideia, assim, qualquer um dos dois casos? Olha, também depende muito do INSS e do fórum, mas aqui na região, um processo judicial desse tem demorado uns 2 anos. É um absurdo. Ô, louco! E o cara vai ficar 2 anos sem receber nada, encostado Sim. ali, passando fome, passando necessidade? É um absurdo. É muito difícil conseguir uma liminar. Absurdo. É claro que quando der certo, a pessoa vai receber todo esse atrasado, mas até lá passou por muita dificuldade. Ah, com certeza. É vai ficar absurdo. vivendo de favor. Uhum. Nossa, que absurdo. Existe infelizmente. ouvidoria no INSS que resolve rápido as coisas ou não? Tem ouvidoria. Algumas reclamações são acatadas, outras eu não sei se é feito por um sistema de triagem, outras são ignoradas, né? O INSS ele melhorou muito, tá? Muito mesmo, mas ainda é um sistema falho. Caramba, hein?
que mais que a gente precisa saber? Bom, que nós tivemos essas mudanças, né, da aposentadoria, que já era prevista. Que é tanta coisa o INSS, né? Nossa, é muito assunto, né? É muito assunto, são vários benefícios, é muito amplo. Mas, assim, o que eu fiquei muito feliz de verdade foi essa prova de vida, que eu acho que tirou o peso para aquela pessoa que, às vezes, não tem nem estudo, não sabe nem ler, nem escrever, e tem esse encargo de ter que provar que está vivo, não tem ninguém para levar até o INSS, até a agência do banco. Então, na minha opinião, isso melhorou bastante Silmara, esse ano. deixa eu te perguntar o seguinte. Eu estava vendo o pessoal do INSS falando lá na televisão, um negócio de prazos, de datas, para poder contar a aposentadoria. Como é que ficou esse negócio de... Tipo um cálculo, né, que eles fizeram lá de um percentual de... que eu vi lá em relação aí a... fez uma conta lá. Tem uma conta que eles lançaram lá, o pessoal para aposentadoria. Ah, você fala o cálculo da aposentadoria. É um cálculo lá. Que cálculo é esse aí? Então, porque é assim, como que funciona a nossa lei hoje? Tudo que você contribuiu com o INSS, que você trabalhou e descontou lá e foi para os cofres do INSS de 94, do ano de 94, né, que é o plano real, até a data da sua aposentadoria, vai entrar no seu cálculo. Então, o INSS tem que pegar essas contribuições, né, com a nova lei, pega-se todas as contribuições para dar o valor do seu benefício, que ele começa lá com 60% do valor. Então, toda vez que a pessoa for se aposentar, for pedir a sua aposentadoria, a aposentadoria for concedida, tem que vir esse cálculo, que é para o INSS mostrar de onde que ele tirou o valor do seu benefício. Ah, tá. Tinha uma coisa em relação também à idade, que eles falavam lá de 60, 61, 62, alguma coisa nesse sentido. Você lembra alguma coisa assim? Que eles falaram, eu lembro que tinha uma coisa parecida, que você se aposenta com 60, depois 62, depois 62, depois 63, alguma coisa assim. Eu acredito que você esteja se referindo à regra de transição, porque com a reforma da Previdência nós tivemos várias regras, né? Por isso que tem pessoas que se aposentaram com uma idade diferenciada, porque elas entraram nessa regra de transição. Porque, assim, ou a pessoa tinha direito antes de se aposentar, que é o direito adquirido, ou ela só vai ter direito depois, com a reforma da Previdência, ou ela entra nessa regra de transição. Mas aí, o que tem que fazer, né? Tem que procurar um advogado ou uma advogada para fazer a análise do seu caso e o seu cálculo, antes mesmo de fazer o pedido do seu benefício. Porque, às vezes, a pessoa ela vai até o INSS, ela pode pedir sozinha a sua aposentadoria? Pode, mas muitas vezes ela se aposenta com a pior aposentadoria, né? E tudo por quê? Porque é o salário mínimo. Que é o salário mínimo, que é o mínimo que tem que ser, né? Mas, às vezes, ela teria direito a uma aposentadoria melhor, se ela procurasse um advogado, uma advogada que a orientasse, que falasse, olha, pelo cálculo aqui que foi feito do seu caso, ou pelo planejamento previdenciário, né? Seja o que for, mas o profissional vai conseguir dizer qual que é a melhor aposentadoria. Às vezes, você poderia esperar alguns meses para se aposentar ganhando muito mais, né? Então, eu acredito que você esteja se referindo a essas regras, que realmente são muitas, e só mesmo fazendo um cálculo, uma análise para saber em qual que a pessoa se encaixa e qual que vai ser a melhor aposentadoria. O próprio INSS, ele não orienta o contribuinte? Não, de jeito maneira. Jamais. Não, você procura um advogado. Não, é assim? Não. São raras as exceções que o servidor ele fala para a pessoa procurar um advogado. Mas, geralmente, eles orientam quando é algo que... Não de uma aposentadoria que, pelo sistema, mesmo que seja pior, está lá prontinha para conceder. Não. Às vezes é algo que é muito discutido, que está na justiça, aí ele fala, procura um advogado. Mas são raras exceções. Se o sistema está concedendo uma aposentadoria, mesmo que seja a pior, ele vai fazer o requerimento e a pessoa vai se aposentar. E muitas vezes, né, esse beneficiário ele só vai descobrir lá na frente que ele está recebendo a pior aposentadoria. Ele está se livrando, né? Sim, às vezes por uma falta de orientação, né? Então é importante. É um cara a menos enchendo o saco, tipo assim, né? Também. E às vezes, assim, para a pessoa naquele momento, aquela aposentadoria é salvação,
né? Mas por isso que é bom procurar um profissional, porque às vezes você vai receber aquela aposentadoria por anos e é pior para o seu caso. E às vezes você até consegue reverter, outras situações não. Existe o processo retroativo para essa diferença? Você entrar com ação e receber... Eu me aposentei o ano passado. Eu deveria, de vez em ganhar um salário mínimo, ganhar 2 mil, 3 mil. Tem como receber essa diferença desde o dia da aposentadoria? Sim, quando você dá entrada no seu benefício, você recebe todos os atrasados. E, por exemplo, se você quer entrar com uma revisão, que é a forma de você rever uma aposentadoria, também você vai receber atrasado. Mas por isso que eu falei que tem casos que você consegue reverter, tem casos que não. Porque, assim, você aposentou, você não vai poder abrir mão da sua aposentadoria. Né? Você vai receber ela para o resto da sua vida. O que às vezes dá para você fazer, não mudar de aposentadoria, mas dá para você rever algo que está errado. Né? Incluir algum documento, incluir alguma contribuição que não foi computada, mas assim, mudar um tipo de aposentadoria para outro, isso não é possível. Isso já foi decidido, né, na justiça que não é possível fazer. Minha esposa faleceu. Ela é aposentada. Já era? Sua esposa faleceu, ela era aposentada. Tá. Aí, o que acontece? Como você era casado com ela, você pode receber a pensão por morte dela. Né? Tem que fazer o pedido, isso. Que é um salário também. Aí depende, né, do valor que ela recebia, do valor que ela contribuía. Mas, assim, a pensão por morte hoje, como que ela está sendo paga? Ela começa com 60% do valor que, no caso, a sua esposa recebia, né? No nosso exemplo aqui, que a sua esposa recebia. Então, é 60% se for você o único beneficiário dessa pensão. Se tiver mais beneficiários, vai aumentando até chegar a 100%. É para toda a vida? Depende. Por exemplo, o filho... O cônjuge morreu o marido ou a esposa, ele recebe durante toda a vida esse auxílio... A pensão, né? Pensão. Se tiver 45 anos de idade ou mais, a pensão é vitalícia. Ah, é vitalícia? Antes tem que... entra numa regra, né? Tem uma tabela até no site do INSS para ver por quanto tempo que vai receber. Aí depende da idade. Ah, tá. Interessante. Então, a pessoa não fica desprovida, então. O viúvo ou a viúva. Não fica desprovido, desde que comprove, né, a união estável, o casamento, que tinha 2 anos pelo menos de casamento, e quem faleceu recebia um benefício, aí você pode pedir, sim, vai receber um valor reduzido, mas vai receber. E filho, tem direito? Filho tem direito até 21 anos, tá? Até 21. Isso, a maioridade. Homem ou mulher? Homem ou mulher. A maioridade do INSS ela é diferente, até 21, a não ser que esse filho... ele seja considerado inválido, né? Aí ele pode receber para o resto da vida comprovando a invalidez. Fora isso, não, é até 21 anos de idade. Tem o negócio, por exemplo, você tem um parente, filho, filha, com deficiência. Você recebeu um auxílio também por deficiência, né? Seja ela intelectual, seja ela física, também tem direito, né? Você fala acumular os 2 benefícios? Também, se você tiver... um filho que é deficiente, já recebe lá a sua aposentadoria, lá o auxílio doença. O BPC, coisa. né? O BPC. LOAS, isso. Aí a esposa ou o marido morre. Ela pode continuar recebendo os 2 casos, né? Então, aí não, Paulinho. Não. Aí, no caso, vai escolher qual que é o mais vantajoso, né? Que geralmente vai ser a pensão, porque tem o 13º, né? O abono anual. Já o BPC LOAS não tem esse abono. Nossa... É bom saber essas perguntas, né? Tem pessoas que têm esse caso, né? Sim, mas tem que analisar caso a caso, até para ver qual que é o mais vantajoso em questões de valores também. Né? Morte por Covid. Como é que ficou sobre isso? Então, morte por Covid. No INSS, para fins previdenciários, é a mesma coisa. Morreu, deixou dependentes que têm direito à pensão por morte, vai poder receber. Né? Desde que essa pessoa que faleceu, ela comprove que ela tinha vínculo com o INSS, e quem ficou vivo, no caso, os herdeiros, né, os dependentes, comprove esse vínculo também de filho, de esposa, união estável, né? Ou, no caso, a mãe, o pai também. Não foi estipulada nenhuma lei em relação às vítimas da Covid, então? Para fins previdenciários, não. Não? Ah, tá. Esquecemos alguma coisa?
Creio que não, mas se tiver Legal, alguma né? dúvida Então, aí, podem perguntar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se você quiser tocar mais algum assunto, fica à vontade, Silmara. Eu acredito que as mudanças foram essas. Tivemos uma outra também, Paulinho, que eu esqueci de mencionar quando eu falei do BPC Loas, né? Porque, como eu falei, para você receber esse benefício, você tem que comprovar que, pelo cadastro lá no Cade Único, que a família não tem renda. E antes era uma renda, a lei dizia, de 1/4 da renda per capita. Isso mudou também. Agora, o entendimento é que essa renda per capita, ela pode ser comprovada em até meio salário mínimo, o que melhorou. Então, você tem que continuar provando que você necessita, mas os critérios já não estão tão rígidos como antigamente. Deu uma melhorada aí também. Eu acho que de mudança que nós tivemos, assim, foram essas 3 mesmo. A da idade da mulher para aposentar, a contribuição do homem, a prova de vida, né, que melhorou, e essa questão da BPC Loas, que tivemos aí uma flexibilidade na prova do requisito legal da miserabilidade. Então, fica as suas considerações finais, por gentileza. Muito obrigada, viu, pela atenção de vocês. Muito obrigada, Paulinho, pelo convite. Estarei sempre à disposição, porque eu acho que as pessoas têm que ter informações, né? A informação ela é muito rica e te ajuda não só na sua vida, mas também nos seus direitos. Então, eu agradeço muito e um ótimo dia a todos. Faça seus contatos, por favor. Instagram, Facebook, telefone, endereço. Fica à vontade, faz seu merchan. Muito obrigada. Então, quem quiser me seguir no Instagram, eu sempre posto notícias, vídeos, artes, dicas, né, relacionadas ao direito previdenciário, ao INSS, aos benefícios do INSS. Então, me segue lá. É @DRA Silmara Feitosa. @DRA Silmara Feitosa. No Feitosa com S. Com S. No Facebook, você vai encontrar a minha página como Doutora Silmara Feitosa, tá? Doutora Silmara Feitosa. Então, eu tenho o Instagram, tenho o Facebook e tenho também agora uma página no YouTube, que você também vai me encontrar como @DRA Silmara Feitosa. Tudo muito parecido para facilitar. Fiz até agora um canal no TikTok também, que está lá como @DRA Silmara Feitosa. Tudo para passar essas dicas rápidas. Eu gosto de dicas rápidas e práticas. Doutora Silmara Influencer Feitosa. Obrigada. Influenciadora digital. Tá bom, muito prazer em ter você aqui com a gente outra vez, né? Obrigado pelo bate-papo, acho que foi bem útil nossa conversa. Espero que você tenha esclarecido para muita gente, né? Essas dicas aí, eu acho importante, viu? Eu tirei muitas dúvidas aqui, acho que foi super legal, válido mesmo. Então, essa entrevista vai ficar aí postada, quem quiser assistir amanhã, depois, fica à vontade. Ou segue a Silmara lá também, né? Nas páginas sociais dela lá, e você pode, além de outras dicas, rever essa nossa entrevista. Silmara, um grande abraço, um beijo para você, sucesso, parabéns. Muito obrigada, viu? Vou postar também nas minhas redes sociais essa entrevista e fiquem com Deus, e qualquer coisa pode me mandar mensagem. Se tiver alguma dúvida, eu respondo em forma de post, tá bom? Ou de vídeo. Muito obrigada. Beleza, Rádio Sat FM, a rádio que fala com você, encerrando esse bate-papo hoje gostoso, a doutora Silmara aqui, super gente boa, super legal. E a gente volta aí depois com mais entrevistas, continua agora com a programação normal na rádio que fala com você, beleza? Então vamos que vamos, tchau, tchau, até já. Rádio Sat FM, aumente o volume. Sat.